Olá, seja bem-vindo à Jornada dos Discipuladores. Meu nome é Lohane e você está na aula 4. Se você perdeu as outras aulas, você pode voltar, entrar nas playlists aqui do canal e procurar Jornada dos Discipuladores. Os outros vídeos estão lá e eu espero que você seja poderosamente edificado pelo que o Senhor vai ministrar no seu coração, tanto nas outras aulas como nesta aula aqui. Então vamos começar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o plano da salvação. Gente, o plano da salvação, ao contrário do que algumas pessoas acreditam, não é algo batido, não é um assunto ultrapassado. Na verdade, o plano da salvação é a essência da ministração. O plano da salvação é o motivo pelo qual nós estamos evangelizando crianças. Nós evangelizamos crianças para que elas sejam alcançadas pelo plano da salvação e o Senhor encontre o coração delas, elas sejam impactadas e transformadas. Então, o plano da salvação não é algo ultrapassado, como muitas pessoas acreditam. Muito provavelmente, se você convive com crianças, você já deve ter ouvido o plano da salvação. Talvez você tenha ouvido através das cores, correto? Mas existem outras formas de transmitir essa mensagem tão importante, que é a mensagem da salvação. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este plano e vamos falar um pouquinho sobre evangelismo e discipulado também. O evangelismo é diferente do discipulado. Evangelizar é você pregar o evangelho, não necessariamente você está discipulando aquela pessoa. Então, quando Jesus fala ali, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, é esse que é o evangelismo. Você vai contar a mensagem da salvação para aquela pessoa que está te escutando. Já o discipulado, existe uma outra ordenança de Cristo que é ide e fazei discípulos. Então, fazer discípulo é diferente de evangelizar. Evangelizar é pregar a mensagem da salvação. Fazer discípulos é acompanhar, é se relacionar com aquela criança, com aquela pessoa e acompanhar esse crescimento espiritual daquele desenvolvimento que ela pode ter, ou a criança, ou um adulto, enfim. Então, o evangelismo é você pregar o evangelho. O discipulado é você acompanhar o desenvolvimento espiritual daquela pessoa que disse sim à pregação do evangelho, ao chamado de Deus para a vida dela. O plano da salvação, ele está presente no evangelismo porque ele é pura e simplesmente a mensagem da salvação. Então não tem como você evangelizar sem mencionar o plano da salvação. Então, assim, não é coerente chegar para uma pessoa e falar o seguinte: você quer receber Jesus? Ou você acredita que você foi salvo por Jesus? E a pessoa não sabe do que ela foi salva, por que ela precisa ser salva, por que ela precisa receber Jesus. Às vezes a gente pode cair nesse erro de só jogar aí uma frase para a pessoa e querer que ela entenda toda a mensagem da salvação. A gente acredita que Deus pode agir na vida daquela pessoa? Pode, por misericórdia, né? Porque nós entendemos que Deus marca encontros com pessoas, mas a nossa responsabilidade é de falar com sabedoria. Então, explicar por que nós precisamos de Jesus, por que existe uma mensagem de salvação que precisa ser levada ao mundo. Por que aquela pessoa precisa ser salva? Salva do quê, né? Exatamente. Então, muitas pessoas não entendem do porquê elas precisam ser salvas, do porquê elas precisam ouvir o plano da salvação. Você já deve ter ouvido por aí alguém que foi ser evangelizado e essa pessoa falou o seguinte: mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada de errado. Poxa, será que eu realmente, preciso de Jesus para chegar até Deus? Ela ainda não entendeu a sua condição de pecadora. Sabe por quê? Porque uma pessoa que recebe Jesus, ela precisa se arrepender dos seus pecados. Se ela não reconhece os seus pecados, ela ainda não consegue receber Jesus no seu coração. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia diz o seguinte: a Bíblia diz que para você ser salvo, você precisa acreditar em Jesus.
Lá em Romanos, Paulo vai dizer, você precisa confessar com a sua boca, acreditar que Jesus é o Filho de Deus, morreu e ressuscitou dentre os mortos. Então a pessoa precisa acreditar que Jesus está vivo, não basta acreditar, Jesus existiu, Jesus morreu. Não, ela precisa acreditar que ele ressuscitou e ele está vivo. Então ela precisa confessar, ela precisa acreditar no que Jesus fez por ela. Onde Jesus chega, há arrependimento. Quando Jesus se apresenta ali para Pedro, né, que era Simão, quando ele se apresenta para Simão, ele encontra ali um homem em um estado de total arrependimento, porque ele se dobra diante do Senhor e fala: afaste-se de mim, pois eu sou pecador. Todas as vezes que nós vemos alguém encarando ali a presença de Deus diante das suas limitações, nós vemos a pessoa, a primeira coisa que ela faz é reconhecer os seus pecados. Como Isaías. Isaías teve ali um vislumbre da presença de Deus e ele fala: eu sou um homem de lábios impuros. Então, onde o Senhor chega, onde o Senhor se revela, há uma presença gloriosa, um constrangimento, não no sentido de envergonhar a pessoa, mas de fazê-la enxergar quem ela realmente é. Então, a pessoa precisa reconhecer os seus pecados. Se ela acha que ela é muito boa, ela provavelmente não entendeu o plano da salvação e ainda não pode receber o Senhor. Afinal, Jesus veio para morrer por pecadores. E se ela não é pecadora, ela precisa de um Salvador? Ela está dizendo: eu não preciso ser salva, porque eu não tenho pecado. Então, nós precisamos entender isso. E aí entra a questão da criança. A criança também precisa de Jesus, ela também precisa ser salva, porque Jesus veio para morrer por pecadores. E aí, se a gente fala que a criança não tem pecado, nós estamos dizendo: Jesus não morreu pelas crianças, mas ele morreu por todos. A palavra de Deus deixa muito claro que Jesus fez um sacrifício, ele se entregou como sacrifício pela salvação do mundo. E a criança está no mundo, né? A não ser que ela tenha vindo de um outro planeta, o que não é a verdade, mas ela está no mundo, então ela faz parte do mundo. Deus amou o mundo. Ela faz parte do plano da salvação. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre como continuar ali esse discipulado, esse evangelismo com a criança, seja ali num momento de um culto rápido, né? Às vezes nós vamos fazer um culto ao ar livre, nós vamos realizar uma atividade evangelística e vamos receber crianças que não são dali da região, então você vai evangelizar as crianças. Agora, se você está num trabalho de EBD, se você está num trabalho de célula, de pequenos grupos com as crianças, você está fazendo um trabalho de discipulado, isso é um trabalho contínuo, correto? Em todos eles, o plano da salvação precisa ser a essência. Então vamos relembrar aqui os aspectos, né, as características do plano da salvação. Primeiro, o plano da salvação nos lembra que Deus ama a criança. Deus ama você, Deus ama as pessoas. Está lá em João 3,16, como já foi mencionado. Deus amou o mundo. Então Deus amou as pessoas. Deus ama a obra que Ele criou. Deus é criador, então no plano da salvação, quando nós vamos falar de Deus, nós temos que falar que Deus criou todas as coisas, que Deus ama a criança porque Ele criou a criança, então Ele ama a criança. Deus também é santo, isso significa separado. Separado do quê? Separado do pecado. Deus é separado, Ele é puro, Ele é perfeito. Então nós precisamos deixar isso claro para a criança, Ele nunca faz nada de errado. Deus só faz o que é certo. Nós precisamos mostrar para a criança que Deus vive no céu. Deus vive no céu e o céu, sendo a casa de Deus, também é um lugar santo. É um lugar onde Ele preparou para aqueles que buscam a sua presença, aqueles que se relacionam com Ele. Então o céu é um lugar separado por Deus para aqueles que amam a Deus. O céu, a eternidade, certo? Então, nós vamos falar sobre isso com a criança e nós precisamos completar
a mensagem, se você tiver com tempo. Se não, você deixa para fazer um versículo-chave. Daqui a pouco eu vou falar sobre os versículos-chaves. Então, se você estiver com tempo, você pode abrir em cada um, né, em cada um dos aspectos do plano da salvação, um versículo para comprovar aquilo que você está falando. Então, se você está falando que Deus ama a criança, você pode abrir em João 3,16, por exemplo, e ler: olha, Deus amou o mundo e você está no mundo. Então, você faz parte daqueles a quem Deus amou. E aí, você vai separar um versículo. Depois, você vai falar: nossa, Deus ama você e Ele quer que você vá morar no céu, mas existe uma coisa que não pode entrar no céu. Você sabe o que é? O que não pode entrar no céu é o pecado. E aí você vai falar sobre pecado. Pecado, você vai dar exemplos, né? Pecado é aquilo que não agrada a Deus. A gente costuma fazer, né, aquilo que você pensa, fala, sente, faz, vê, ouve, que não agrada a Deus. Mentir, roubar, bater. Você pode perguntar para a criança o que ela acha que é pecado. E você vai falar que o pecado, ele tem um castigo. Então, nós podemos usar de exemplo: olha, às vezes a gente faz uma coisa de errado, nossa mãe, o nosso pai deixa a gente de castigo, né? A Bíblia diz que o pecado tem um castigo. E o castigo do pecado é ficar separado de Deus. Então, o castigo do pecado é a separação eterna de Deus. Quando nós abrimos ali Romanos 3:23, que é um versículo conhecidíssimo, diz o quê? Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse capítulo é muito rico quando se diz respeito a pecado, porque Paulo, ele deixa uma ênfase muito grande que ele está falando de todas as pessoas, judeus e gentios, todos pecaram. No versículo 10 também diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Ele não fala assim: as crianças são justas. Não, então você pode dizer para a criança: todos pecaram, você, eu, todo mundo tem pecado, todo mundo erra, todo mundo faz coisas que não agradam a Deus. E aí, como é que a gente vai nos aproximar, como nós vamos nos aproximar de Deus se nós temos pecado? Qual é a solução para o nosso problema? E aí você vai deixar essa pergunta no ar. Então você vai para a próxima característica. Deus bolou um plano, que aí entra o plano da salvação, né? Por isso que o plano da salvação é importante, porque foi o plano que Deus arquitetou para que você e eu fôssemos salvos. Deus bolou um plano. E esse plano consiste em enviar Jesus, o Filho perfeito de Deus que nunca errou, nunca pecou. Ele só fez o que era certo e bom quando estava aqui na Terra. Jesus falou do amor de Deus para as pessoas, falou do que Deus não gosta, do que Deus gosta. E muitas pessoas ficavam com raiva de Jesus, porque Jesus falava o que elas faziam de errado. Então, eles resolveram matar Jesus. Mas Jesus já sabia que isso ia acontecer. Na verdade, Jesus veio para isso. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que esse era o único jeito de você e eu sermos perdoados pelos nossos pecados. Então Jesus foi, mas ele foi por amor. Por mais que tenha doído muito nele. Afinal, colocaram uma coroa de espinhos, ele derramou seu sangue. Mas Jesus entendeu que aquele ali era o propósito e a missão dele. E ele fez por amor. Amor a você e amor a mim. Porque ele sabe que Deus ama você e me ama. Então você vai falar para a criança: ele derramou o seu sangue. Mas por que Jesus precisou morrer? Lá em Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, ou seja, não há perdão de pecados. Então, um sangue precisava ser derramado sempre que alguém pecava. Lembra que eles sacrificavam os bichinhos? Pois é. Só que hoje em dia, você não vai falar isso para criança, porque provavelmente é uma criança que não conhece Jesus, né? Mas eu tô explicando para você que antigamente eles sacrificavam. E aí Jesus veio e, como Paulo mencionou em uma de suas cartas, e de uma vez por todas fez o sacrifício. E hoje nós podemos ter acesso a Deus.
Quando a gente convida Jesus para morar no nosso coração e a gente entra no outro, né, no outro aspecto, na outra característica do plano da salvação. Quando a gente convida ele para morar no nosso coração, os nossos pecados são perdoados, o nosso coração é purificado. E aí você vai dizer, você deseja receber Jesus? A palavra de Deus vai dizer, e aí você pode escolher um versículo. Tem um versículo que ele fala sobre justamente essa purificação que Jesus faz, né? O sangue de Jesus faz, que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Se não me engano, tem em 1 João. Mas também tem João 1,12, né? Que é, mas a todos que creram nele e o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você vai falar para essa criança algum versículo que fale sobre o sacrifício de Jesus e vai dizer, você quer ser purificado? Você quer ter os seus pecados perdoados? Se a criança disser que sim, você vai orar com aquela criança. E é uma oração de confissão, então não é uma oração assim. Gente, nós precisamos prestar muita atenção no que a gente está falando nas orações, que às vezes a gente ora tão automático e não presta atenção. Então você precisa prestar atenção no sentido de, eu vou orar para essa criança, mas não vou falar, Jesus, abençoa ela em nome de Jesus, amém. Não, essa é uma oração de entrega, é uma oração de confissão. Então você vai perguntar para a criança, você entende que todas as pessoas têm pecado, inclusive você e eu? Se ela disser sim, você acredita que Jesus morreu, mas ressuscitou para te livrar do castigo do pecado? Para te purificar? Ah, acredito. Então, você quer receber Jesus no seu coração? Quero. Você vai orar, Senhor, essa criança declarou aqui que ela acredita que Jesus morreu para livrá-la do castigo do pecado, para purificar o coração dela. E você vai orar com aquela criança. Você vai falar com ela, você vai falar, aliás, vai interceder por ela e vai falar aquilo que ela verbalizou. Ou você pode pedir para ela repetir em oração, mas você vai falar, ela disse que reconhece o Senhor como Salvador, ela reconhece que o Senhor morreu e ressuscitou, ela disse que ela entende que ela tem pecado, ela disse que ela quer receber Jesus no coração, então muda essa história. E aí você vai fazer a oração de convite ali, né, dela, que ela está se entregando e convidando. Seja o Senhor da vida dela. Em nome de Jesus, amém. Depois, você vai explicar para a criança que Deus deseja que ela cresça. Deus deseja que ela cresça. Então, Deus deseja que a criança continue conhecendo Ele. E o crescimento, né, o crescimento espiritual, ele precisa nos lembrar da nossa esperança. Você já parou para refletir assim, quantas vezes nas cartas paulinas Paulo menciona, não se esqueçam da esperança que vocês têm. Olha, é por essa esperança. Pedro fala, estejam prontos para explicar a esperança que vocês têm. Então, assim, nós temos uma esperança, que é sermos resgatados por Deus na volta de Cristo. Então, nós temos essa esperança. E aí, você constantemente vai discipular aquela criança, lembrando, olha, lembra que Jesus morreu por você? Mas ele perdoou os seus pecados para que um dia você possa morar com Deus para sempre. Mas isso não é só no futuro, isso começa hoje. Você pode se relacionar com Deus hoje, né? Você pode conhecer mais do Senhor através da sua palavra, através da oração. Você pode adorar a Deus, levantar as suas mãos, você pode louvar. Você vai falar isso para a criança. Você vai dizer para ela que ela pode ter fome e sede da presença de Deus. Você vai falar para ela que Deus é o Pai dela. Você vai contar para ela o maior tesouro que há no seu coração. Então você vai falar para a criança como ela pode crescer. E se você puder, se você tiver essa oportunidade de discipular aquela criança, não perca essa oportunidade. Convide ela, talvez, para IBD, para você poder acompanhar. Se ela não puder ir, se você puder buscar, vai ser excelente. Ou se ela puder ir na sua casa, ou você puder ir na casa dela.
que você tenha um coração entregue a discipular a criança. E aqui, por último, né, eu vou falar alguns versículos chaves que você pode usar ali no plano da salvação, como eu mencionei. Às vezes a gente fala o plano da salvação e vai mencionando os versículos, certo? Durante o plano da salvação. Então, eu falei sobre Deus, eu menciono um versículo falando sobre o amor de Deus. Falei sobre pecado, um versículo sobre pecado. E por aí vai. Só que às vezes nós não temos esse tempo. Então, o que é aconselhado? É que você pegue um versículo-chave. E o versículo-chave é aquele versículo que resume o plano da salvação. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5,8 é outro versículo muito bom para você falar sobre o plano da salvação de forma resumida. Então, existem vários versículos que meio que resumem, né, o plano da salvação e você pode usar, você vai ler, você vai falar, sabe o que está dizendo aqui na palavra de Deus? E aí você vai começar a explicar o plano da salvação, tá bom? Então, depois que você fizer essas coisas, você vai realizar o aconselhamento, né, se a criança quiser receber Jesus, que foi basicamente aquilo que eu falei, né, de perguntar para a criança, você entendeu? Você sabe, você reconhece que você e eu somos pecadores. Você reconhece que Jesus morreu, mas ressuscitou para te salvar do castigo do pecado? Tia, eu reconheço. Então, aquilo é o aconselhamento. Você vai conferir se a criança entendeu. Conferir se ela realmente quer receber Jesus no seu coração. Porque se for algo assim, que ela foi, mas não prestou muita atenção, você vai ter a chance de explicar novamente. E se ela fizer, tia, eu não quero, tudo bem. Fala, olha, posso orar por você então? Pode, mas você não vai fazer uma oração para Deus obrigar ela, não. Você vai fazer uma oração pedindo ao Senhor para que conceda outra oportunidade a ela, tá bom? Porque a gente não pode obrigar ninguém a nada. Nós somos mensageiros, nós somos semeadores. Nós não somos responsáveis pela terra que aquela mensagem vai cair, que aquela semente vai cair. Nós precisamos confiar que é Deus que dá o crescimento. Então, se a criança não quer, nós podemos abençoá-la, né? Olha, então vai em paz, Deus te abençoe e te dê outra oportunidade. Amém? Que Deus possa abençoar você poderosamente. Que em nome de Jesus você seja impactado pelo que Deus vai fazer na vida das crianças que Ele colocar nas suas mãos. Tá bom? Que Deus abençoe você. Olha, se você ainda não me segue no Instagram, é @LorraineDiscipuladora. Lá eu falo um pouco sobre, um pouco não, bastante, somente sobre discipulado de crianças. E eu espero muito que você tenha sido edificado, me acompanhe lá para receber outras dicas, tá bom? Deus abençoe você e até a próxima aula, em nome de Jesus.